Oi pessoal, estamos de volta com mais pílulas de Bíblia e Teologia, refletindo sobre esse livro tão misterioso, tão estranho para a nossa mentalidade ocidental. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 3, versículo de 7 a 13, Carta a Filadélfia. Nessa carta a Filadélfia, capítulo 3, nós temos o nome da cidade. Filadélfia significa amor aos irmãos, fraternidade. Filós delfos, amor ao irmão, fraternidade. Como nessa comunidade há pessoas de outras igrejas, surge o problema da convivência com o diverso, com o diferente, com aquilo que não é da minha religião, aquilo que não é da minha religião. Era importante centro agrícola. Ela estava situada na região vulcânica, então ela tinha água morna. Ela foi destruída por vários terremotos, então ela tinha água morna, como essas cidades nossas onde a gente vai passear, né? Tira férias, que são cidades com águas mornas. Mudou de nome várias vezes, para agradar os imperadores romanos. Primeiro chamou Neo Cesareia, para agradar os Césares. Depois Flávia, depois Filadélfia. Havia em Filadélfia um templo dedicado ao deus Jano, divindade romana das portas. Por isso o mês de janeiro. Por que tem o mês de janeiro? É o mês do deus Jano. Era o deus das portas. Por isso janeiro é o primeiro mês do ano, né? É o que abre o ano, é a porta do ano. É o deus Jano, que decidia sobre a paz e sobre a guerra. Era o deus Jano. Quando tudo estava em paz, as portas do templo de Jano ficavam fechadas. Quando tinha guerra, as portas ficavam abertas. Interessante, né? O versículo 7 lembra a passagem de Isaías 22. Eu lhe porei no ombro a chave do palácio de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará. O que ele fechar, ninguém abrirá. Esse é Isaías capítulo 22, versículo 22. Jesus então é apresentado como aquele que é coerente, fiel e com poder sobre a vida e sobre a porta da morada dos mortos, chamada de Sheol, ou mansão dos mortos. Jesus tem a chave. Ele vai lá e abre e leva todo mundo para ele. O crente em Deus Pai fala, né? Desceu a mansão dos mortos, desceu o Sheol e todo mundo que estava lá levou para ele, ressuscitou. Filadélfia era fraca, mas fiel. Perseverava no nome de Jesus. Por isso tinha a vida garantida. No versículo 9, nós temos a briga entre os judeus fariseus, da sinagoga de Satanás, e os judeus cristãos. Ambos se achavam judeus verdadeiros. João quer que ambos reconheçam que o amor de Deus é para todos. Como diz o profeta Isaías, né? No versículo, capítulo 43 de Isaías, ele diz assim, versículo 4, porque você é precioso para mim, é digno de estima e eu o amo. Isaías capítulo 43, versículo 4. Então a comunidade de Filadélfia será protegida por Jesus, pois teve a coragem de crer publicamente nele. Ela não teve vergonha de acreditar em Jesus. A tentação, ou a prova de Apocalipse 3:10, é o fim do mundo injusto aqui na terra, que se dará no dia de Javé, que não é o fim do mundo físico, mas é o dia em que a justiça será vencida. É o começo do reino de Deus. Vai começar com a ressurreição de Jesus, o dia de Javé. Aí o texto fala de habitantes da terra. São os pagãos. Eles chamavam de habitantes da terra os pagãos. Então esse fim do mundo, essa tribulação diante das portas fechadas, só vai atingir quem pratica a injustiça. As portas fechadas por causa do deus Jano, né? A igreja de Filadélfia não precisava ter medo, porque a porta da vida já estava aberta para ela. Falando em porta, sempre se referindo ao deus Jano. A misericórdia de Deus não deve ser motivo para abandonar a seriedade da observância dos mandamentos. Então, Deus é misericordioso. Nem por isso você tem que deixar de observar os mandamentos. Porque a observação dos mandamentos não é que vai levar a gente para o céu, mas vai fazer a nossa vida ser boa, ser tranquila, ter um caminho sereno. Por isso que a gente cumpre os mandamentos. Você não cumpre os mandamentos para ir para o céu. Você cumpre os mandamentos para você poder viver bem aqui na terra. De acordo com Apocalipse 3:12, quem for fiel até o fim será coluna no templo de Deus. Nesse templo, então, estão escritos os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus. É claro que esse templo é o próprio Jesus, né?
O texto de Apocalipse 21, 22 fala assim, nós vamos ler o texto agora mesmo. Eu deixei para ler o texto final agora. Não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro, que é Jesus. E João 2,21 fala, mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Então o templo agora, onde a gente encontra Deus, não é o templo de Jerusalém, mas é a pessoa de Jesus, ele que é o templo. Então o novo nome agora da Filadélfia é, da cidade, da fraternidade. Isso significa que se nós vivermos a fraternidade, já estaremos dentro da nova Jerusalém, do novo céu e a nova terra. Então, vamos acompanhar este texto, capítulo 3, versículo de 7 a 13. Olha o que ele vai falar do que nós explicamos. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o santo, o veraz, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Jesus falava, né? Eu sou a porta. Embora tenhas pouca força, guardaste minha palavra e não me renegaste. Vê o que farei a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus sem o ser, pois mentem. Farei que venha prostrar-se a teus pés, reconhecendo que eu te amo. Visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra, que são os pagãos. Vou chegar logo, conserva o que tens, para que ninguém te arrebate a coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá mais. Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus, e meu nome novo. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto sobre o qual nós refletimos para a cidade de Filadélfia. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.